paz do Senhor, meus irmãos. Abramos nossa Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 9. Mateus, Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 5 e o versículo de número 9. Enquanto você localiza a referência bíblica, nós temos conosco a irmã Clarice nos visitando e seus filhos. Onde está a irmã Clarice? Cadê? Está lá. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Deus lhe abençoe. Também Enzo, Miguel e Maria Vitória. Os filhos dela. Ok. Deus abençoe a esta família que está conosco nesta noite. Diz a palavra do Senhor, Mateus 5:9: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, na presença do Senhor. Estamos prosseguindo com as bem-aventuranças e hoje falar sobre os pacificadores. Pacificador é aquele que busca a paz, que quer a paz, que não é de guerra. E existem mais de 400 referências na Bíblia sobre paz. As Escrituras começam com a paz no Jardim do Éden e termina com a paz na eternidade. Então Deus é um Deus de paz, desde o início do mundo até o final de todas as coisas. Deus é um Deus de paz. Na cruz, Cristo se tornou a nossa paz, diz a Bíblia. Jesus é a nossa paz. E Ele virá um dia. O irmão Antônio Canoff falou aqui da vinda de Jesus, e Jesus vem. E qual é o intuito da vinda de Jesus? Estabelecer o seu reino de paz. Então o propósito de Deus é sempre estabelecer a paz. Na Bíblia, Deus se autodenomina o Deus de paz, o Deus da paz. Mas não há paz no mundo. Isso por causa da oposição de Satanás e da desobediência do homem. Mas existe, é verdade, uma necessidade de paz. O homem é um ser em conflito. O homem é um ser em constante guerra. O homem está em guerra com Deus, está em guerra consigo mesmo e com o próximo. O homem está em guerra com a natureza. Enfim, o homem é um ser belicoso. O homem é um ser de guerra. Dificilmente ele consegue estabelecer a paz. A paz que nós saudamos hoje, que nós comemoramos, amanhã já desmorona. Nós não temos paz política, não temos paz econômica, não temos paz social ou familiar, não temos paz em lugar nenhum, não temos paz no nosso coração. O homem vive à procura da paz. As pessoas sofrem de doenças mentais por falta de paz. Paz na sua vida, paz no seu coração, paz na sua alma. E alguém já disse que a capital dos Estados Unidos tem muitos monumentos à paz, mas esses monumentos são construídos sempre depois de uma guerra, e esses monumentos não trazem a paz, não representam a paz, né? A paz é meramente aquele momento glorioso na história em que há uma pausa na guerra, mas esta pausa é para recarregar as armas. Logo os homens voltam de novo às guerras. E depois da Segunda Guerra Mundial,
O mundo ficou tão preocupado em estabelecer a paz, desenvolver a paz, que criou uma agência de paz, né? A ONU, surgiram então as Nações Unidas, e o lema era libertar as nações da guerra. Mas desde que a ONU foi criada, todo dia tem guerra no mundo. Quer dizer, essa agência de paz não consegue estabelecer a paz no mundo. Então, não há nenhum dia sem guerra no mundo. Os homens estão em conflitos uns com os outros. Não temos capacidade de conviver bem uns com os outros. Eu digo que viver é fácil, conviver é difícil. O problema está na convivência humana. Existem dissoluções de famílias, existem discórdias nas escolas, o homem não tem paz consigo mesmo. Por isso o mundo ao redor está mergulhado no caos, porque está faltando paz. O século XX começou com um profundo otimismo humanista, mas aí veio a Primeira Grande Guerra Mundial, e 30 milhões de pessoas morreram por causa da Primeira Grande Guerra. Logo em seguida veio a Segunda Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial, e 60 milhões de pessoas morreram por causa da Segunda Guerra. O comunismo já abocanhou 1/3 do planeta e levou milhões à morte, incontáveis, porque não se tem o número de pessoas que morreram por causa do comunismo. E hoje vivemos guerras, terríveis guerras étnicas, guerras tribais, guerras religiosas. O mundo é um barril de pólvora. Tudo que Deus criou cumpre o seu propósito. Deus criou o sol para brilhar, as árvores para encherem a terra de fartura, as sementes para nascerem, para florescerem, para frutificarem. Deus criou o homem para a vida, mas o homem prefere a morte, o homem prefere a guerra. Deus criou o homem para a paz, mas ele prefere a guerra. Falta esta paz dentro do coração do homem. Até o reino de Satanás vive dividido. Então, será que nós somos os únicos que não nos autodestruímos, que destruímos uns aos outros e às vezes nos sabotamos a nós mesmos por causa de paz? Então, sem paz, mas a paz é tão importante que sem paz a sociedade se desintegra. Sem paz, você é um ser em conflito. Sem paz, nós vivemos em conflito conosco mesmo. Sem paz, a sua família se arrebenta. Sem paz, a igreja perde e fica estagnada. Sem paz, as denominações se engalfinham em guerras teológicas, disputas, porque não conseguem ter paz. Veja que o mundo é difícil, até mesmo na religião não há paz. Sem paz, a cidade vive uma arena de conflito, de medo. Sem paz, a nação mergulha em densas trevas. Sem paz, o mundo vive a síndrome do pânico. O problema que mais assusta hoje é a falta de segurança no mundo. Graças a Deus, nós aqui moramos numa cidade pequena, uma cidade tranquila, mas não há paz nos grandes centros. Há um medo. O grande problema hoje das pessoas nos grandes centros é a falta de segurança, é o medo, a preocupação com a segurança.
Você para num semáforo da cidade, você está olhando para todo lado, vê se não encosta alguém ao seu lado, né? Você está na rua, você está preocupado em deixar a carteira em casa, celular, essas coisas, porque a qualquer momento você pode ser assaltado. O mundo hoje vive sem paz, as pessoas vivem sem paz. O nosso semelhante tornou-se a nossa maior ameaça. E isso é trágico pensar nisso. Falta paz na terra. Mas o que é paz, então? Eu preciso começar dizendo o que não é paz. Alguém diz assim: no cemitério tem paz. Não, porque lá tem ausência de conflito. Ausência de conflito não quer dizer paz. Não existe conflito em um cemitério, mas paz é muito mais do que a ausência de algo. É a presença da justiça que produz verdadeiros relacionamentos. A paz não é apenas a suspensão da guerra. A paz é a criação da justiça que reúne inimigos em amor. Jesus é o príncipe da paz, e ele, sendo o príncipe da paz, ele não evitou conflitos. Então, paz não é ausência de conflito a qualquer custo. Jesus nunca deixou de denunciar o erro para provocar a paz. Mataram-no, porque ele se recusou a aceitar a paz a qualquer preço. Ele estava decidido a lutar pela verdade, pela justiça. Paz não é trégua. Alguém diz assim: pararam de brigar, então teve paz. Há uma grande diferença entre trégua e paz. Trégua não é paz. Uma trégua quer dizer que você apenas deixou de atirar por um tempo. Você apenas parou a sua artilharia. Mas isso não é paz, porque a paz vem quando a verdade é conhecida, o problema é resolvido entre as partes. Isso é paz. Não é trégua. Não é paz também. Não é fuga de confronto. A paz na Bíblia nunca se esquiva de problemas. Não é a paz a qualquer preço. Apaziguamento não é paz. A paz tem um alto preço. A paz custa caro. Ela custou o sangue de Cristo. A paz custa muito caro. E proclamar a paz onde não há paz é obra falsa. Dizer que está em paz quando não está, a paz é aquela que supera o problema. Não é sublimar, nem enterrar o problema vivo. A paz é aquela que constrói a ponte da reconciliação. Então aí existe a paz. E é nesse aspecto que Jesus é a nossa paz, porque Ele é a reconciliação entre o homem e Deus. Então Jesus é a ponte que liga o homem, que era inimigo de Deus, liga o homem com Deus. Isso é paz. A paz resolve o conflito. A paz traz a verdade. Isso é paz. Sem confronto, nós teremos apenas um cessar-fogo, uma guerra fria, um tempo para recarregar as armas. Mas isso não é paz. É apenas uma pausa. Paz também não é sacrifício da justiça. Nunca se procura a paz à custa da justiça. Você não conseguirá paz entre duas pessoas, a não ser que elas tenham reconhecido a culpa e pedido perdão pelo pecado. Sem isso, não é paz. O pecado, a culpa, o erro, a amargura precisam ser resolvidos e levá-los diante de Deus para corrigi-los. Não é a história dos irmãos que estavam discutindo, disputando por alguma razão, e aí o pastor reúne os dois e diz: irmãos, vocês precisam se perdoar. E aí um olha para o outro e diz: eu te perdoo, mas nunca mais olhe na sua cara.
Isso não é paz. Não houve paz. Houve um cessar-fogo, mas não houve paz. A paz resolve o problema. A paz não é sacrifício da verdade. Muitos hoje querem a paz, querem a união de todos, mas enterrando a verdade. Nesse sentido é que Jesus diz assim, Mateus 10:34, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Espera aí, Jesus veio trazer paz ou trazer a espada? Jesus está dizendo, eu vim denunciar o erro e trazer a verdade. E nesse aspecto a verdade é a paz. Os homens não aceitaram a verdade e então houve problemas por causa da verdade. Não há unidade fora da verdade. A paz com todos e a santificação precisam andar juntas. Isto é paz. É nesse aspecto, irmãos, que o ecumenismo é uma falácia. Vocês já ouviram muito essa palavra por aí? Porque reunir as religiões e nós vamos ter paz. E a igreja romana vive trabalhando muito essa ideia, né, de ser ecumênico é ter paz. Irmãos, ecumenismo não é paz, porque não há paz se não houver verdade. A gente não pode, não tem como ter paz com o ecumenismo, porque só tem paz na verdade. Vamos ter paz quando a idolatria for deixada de lado, quando as doutrinas erradas forem deixadas de lado, quando a verdade da palavra de Deus prevalecer, aí haverá paz. Então o ecumenismo é uma falácia. Nunca haverá paz negociando com a verdade. Mas a igreja, né? E aí essas ideias vão surgindo até nos meios evangélicos. Um pastor um dia desses, né, disse que tinha que reescrever a Bíblia, porque a Bíblia é um livro ultrapassado e precisa agregar pessoas e etc e tal, para ter paz, para ficar bonito na foto. Minha gente, isso não é paz. Não existe paz passando por cima da verdade. Só existe paz quando nós pegamos a Bíblia, olhamos para a Bíblia e dizemos, esta é a verdade, nós vamos seguir por aqui. Quem quer seguir conosco terá paz. Mas quem achar que a idolatria vai dominar, que a palavra de Deus vai ser pisada para ter paz, não, isso não é paz. Não existe paz pisando na verdade. Não existe paz pisando na palavra de Deus. Não há que se reescrever a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E então não há paz sem pureza doutrinária, sem pureza de conduta, não há paz. Está tudo errado, o sujeito está tudo errado, mas vamos deixar assim mesmo, porque nós queremos paz. Isso não é paz. A paz é a verdade. Então, uma união barata com o ecumenismo produz uma paz barata, uma evangelização barata. E esses são atalhos que transforma o evangelista, o pregador, num mercador do evangelho e prejudica a causa de Cristo na terra. A Bíblia nos proíbe de sermos cúmplices das obras infrutuosas das trevas. Nós não podemos concordar com as trevas. A Bíblia condenou a aliança de Josias, o rei Josias, com o ímpio rei Acabe. Deus levanta o profeta para dizer a Josias, eu não gostei do que você fez. Você se aliou com um rei ímpio, e não pode haver aliança com o ímpio. A Bíblia condena o jugo desigual. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, diz a Bíblia.
Porque que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Não tem, não pode haver comunhão para dizer assim, nós temos paz. Não, a paz não negocia com a verdade. Mas o que é paz então? A palavra paz na Bíblia nunca é um estado negativo, nunca significa apenas ausência de conflito. A paz é e inclui o bem-estar geral do homem, a libertação do mal e a presença de todas as coisas, a libertação do mal, né? A paz é a libertação do mal e a presença das coisas boas na vida do homem. Isso é paz. A paz é um estado de harmonia do homem com Deus, consigo mesmo e com o irmão. Isso é paz. Vou repetir para você gravar isso. O que é paz? Paz é você estar bem com Deus, bem com você mesmo e bem com o seu irmão. Isso é paz. Essa é a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa é a paz. E que esta é a paz que falta no mundo, porque os homens brigam, porque não estão bem com Deus, não estão bem consigo mesmo, não estão bem com as pessoas ao seu redor. Falta paz. Há alguns impedimentos para que esta paz aconteça na vida do homem. E a Bíblia diz que um dos problemas para a paz é o semear de contendas. Levítico 19:16, a Bíblia diz assim: não andarás como mexeriqueiro no meio do teu povo. Não ande como mexeriqueiro no meio do teu povo, porque o mexeriqueiro é o empecilho da paz. Sabe aquele do me disseram, me contaram, ouvi dizer? Esse é um problema. Esse é um problema para a paz. Esse é o pecado que mais a alma de Deus aborrece: o semear contendas entre os irmãos. Provérbios 6:19 diz que esse é um pecado que Deus abomina: o semear contendas. Quem semeia contendas aborrece a sua alma, diz a Bíblia. O mexeriqueiro é o correio do diabo, porque por quem o diabo envia as suas cartas? O diabo manda carta por meio do mexeriqueiro. Todo mexeriqueiro é o carteiro do diabo para entregar cartas, e ele vai semeando contenda no meio dos irmãos. E o diabo assopra as brasas da contenda. Se a Bíblia diz que o pacificador é abençoado, é bem-aventurado, então eu concluo que aquele que quebra esse princípio de paz é maldito. Se bem-aventurado é o pacificador, ele é feliz, ele é abençoado, ele é bem-aventurado. Quem quebra esse princípio é maldito. O diabo foi o primeiro a quebrar a paz, separando o homem de Deus. Empecilhos para a paz: alimentar a soberba. A pessoa soberba pensa que ela é melhor do que os outros e contende por superioridade. E esse é um problema sério, que acontece em todos os lugares, inclusive na igreja. Terceira carta de João, verso 9, o apóstolo João escreve para a igreja, dizendo: olha, cuidado com um presbítero aí, e aí cita até o nome dele, diz: cuidado com o Diótrefes.
esse irmão aí procura a primazia no meio dos irmãos, ele ama os primeiros lugares, ele é soberbo, cuidado com ele. A soberba é um problema para a paz. Amã, lembra dele lá no livro de Esther, mandou matar todos os judeus, porque Mordecai não se curvava diante dele, ele era cheio de soberba. Só uma pessoa que abriu mão da sua vaidade pode ser um pacificador, porque a vaidade impede a paz. Todo vaidoso tem problemas em ter paz, porque ele é soberbo. O soberbo, e isso é um problema que afeta, e se a gente não tiver cuidado, irmãos, nenhum de nós, o ser humano, nós, seres humanos, temos as nossas fraquezas, e se a gente não tomar cuidado, a soberba começa a entrar no nosso coração, começa a judiar de nós, e ninguém, um dia desses eu contei para um irmão, para um obreiro, um episódio que aconteceu comigo, e eu fui vítima de soberba. Eu tenho vergonha disso, mas eu vou contar para vocês. Eu era pastor auxiliar numa igreja, numa congregação, e Deus estava abençoando muito, muito, muito. E era uma igreja grande assim, mais ou menos desse tamanho assim, e lotada de gente. Deus estava fazendo coisa extraordinária. Tinha um grupo de louvor ali que era uma coisa maravilhosa. Naquele tempo onde não tinha essas televisão, né? Eu tinha telão na frente, atrás, som de primeira, aquela coisa, a igreja lotada. E o pastor, meu pastor presidente, sofrendo lá na igreja sede. Meia dúzia de gente, pouca entrada, na questão financeira, padecendo, e eu nadando de braçada. Depois de um culto de domingo, aquela igreja entulhada de gente, culto extraordinário, maravilhoso, em que grupo de louvor canta, a gente vem, abraça e diz, não, isso que é a igreja, isso é aquela coisa toda, e eu saí todo inchado. Segunda-feira, estou em casa, limpando meu quintal, e o diabo vem com a setinha dele e diz, tu é o cara, tu é bom, ninguém mexe com você. Se o pastor tentar qualquer coisa, você já sabe o que vai acontecer. E eu vou me inchando. O pastor não pode comigo não, eu sou o cara aqui, eu sou bom, não tem para ninguém, eu mando aqui. E eu estou nessa, limpando minha grama e o pensamento correndo solto. O negócio aqui é comigo, ninguém pode comigo, eu sou bom. E o negócio foi inchando. E se o pastor chegar a falar alguma coisa, já sabe com quem está lidando. E aquele negócio foi, de repente, pá, Espírito Santo, miserável. E eu pensei, o que eu estou pensando, meu Jesus? Que pensamento do Satanás é esse? Parei na hora, peguei o telefone e disse, pastor, o senhor está onde? Ele disse, eu estou na igreja, me aguarde aí que eu estou chegando. Cheguei lá e disse, pastor, eu estou aqui para lhe dizer que eu estou entregando a igreja, a congregação. O que aconteceu? Não, pastor, eu simplesmente estou colocando à disposição. E aí eu citei o nome da menor congregação, tipo Cerro Azul. Eu vou para lá, é só o senhor dizer que eu tô indo para onde o senhor mandar. Onde o senhor disser, eu estou indo. Tem que matar esse Satanás que começa a trabalhar a vida da gente, a mente da gente, e muitos, por não vigiarem, vão alimentando a soberba, e aí gera a guerra, a crise, por causa da soberba. A soberba é o impedimento
para a construção da paz, e todo soberbo gosta de guerra. É o pecado que está dentro dele. Que Deus tenha de nós misericórdia. Mas o texto diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então há bênçãos para os pacificadores. Nós fomos chamados à paz e somos portadores da paz. Deus nunca nos chamou para a divisão ou para contendas. Deus nos chamou para a paz. Temos paz com Deus e somos portadores da paz. Devemos levar a paz. Quando Jesus mandou os seus discípulos evangelizarem, qual foi a palavra que Jesus disse para eles dizer? Quando vocês chegarem numa casa, digam: paz haja nesta casa. A mensagem de Jesus é a mensagem da paz. Quando Tiago e João chegaram para Jesus e pediram para Jesus para atear fogo nos samaritanos, Jesus lhes repreendeu e disse a eles: vocês não sabem de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. O profeta Isaías diz que quando nós andamos com Deus, nossa vida torna-se reparadora de brecha, de contenda. A Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam a paz. Nós fomos chamados para pregar a paz. É honroso ser o pacificador. A Bíblia diz que honroso, Provérbios 20, verso 3, honroso para o homem é desviar-se de contendas. Honroso para o homem é desviar-se de contendas. Tem gente que se orgulha de ser briguento. Você já encontrou pessoa assim? Porque comigo é assim, eu não levo desaforo para casa. Então que se bateu, levou. E ele tem orgulho disso. Mas a Bíblia diz o contrário. Honroso é se desviar de contenda. Honroso é fugir da contenda. Honroso para o homem é desviar-se da contenda. É honroso por termo aos conflitos intrapessoais e interpessoais. Salomão disse que a contenda é como o abrir de uma represa. Assim é o começo da contenda. Imagine uma represa. O começo da contenda é o abrir da represa. Imagine o estrago que faz pela frente. Quando uma represa arrebenta, há uma inundação catastrófica que traz prejuízo, perigo e morte. Jesus diz que feliz é o pacificador, aquele que não gera conflitos, mas que acaba com eles buscando a reconciliação. O pacificador poupa a si mesmo de tormentos. A Bíblia diz que o homem bondoso, Provérbios 11, 17, o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Esta é a versão de Almeida e atualizada. Eu gostei disso. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Está ali na versão de Almeida e corrigida. O cruel a si mesmo se fere. Um gerador de contendas torna o seu próprio carrasco. O gerador de contendas é o seu próprio algoz. Ele flagela a si mesmo. O ímpio é como o mar agitado, que lança de si lodo e lama. Ele suja a todos. Não há paz para o ímpio. Por isso a Bíblia diz: ó, quão bom
quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom! É como óleo, é como orvalho. Oh, que bênção viver em união! O pacificador estampa na sua vida o caráter de Deus. O Deus Pai é chamado de o Deus de paz. O nosso Deus é o Deus da paz. Ele nos comissiona a sermos embaixadores dele, em seu nome, rogando aos homens para que se reconciliem. O Deus Filho é chamado na Bíblia, Isaías 9,6, de o príncipe da paz. Ele entrou no mundo, e quando Jesus nasceu, a música que foi tocada nos ares era: paz na terra entre os homens. Os anjos cantaram no céu. Ele deixou o mundo com um legado. Ele reuniu os seus discípulos antes de partir e disse: eu vos dou a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, deixo-vos a minha paz. Aleluia. Jesus orou pela paz. Jesus orou pelos discípulos. Em o Evangelho de João, capítulo 17, Jesus rogou ao Pai e disse assim na sua oração: que eles sejam um, como eu sou um com o Pai. A oração de Jesus é que houvesse paz entre os discípulos, e Cristo derramou seu sangue pela paz. Diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1:20, que o sangue de Jesus é a nossa paz. O Deus Espírito Santo também é o Espírito da paz. Ele é o Consolador. Um dia nós estaremos no céu em perfeita paz. Nós somos coparticipantes da natureza divina, porque no céu há paz, irmãos. Os anjos pertencem a diferentes ordens, mas jamais estão em conflito, porque no céu tem paz. No céu habita a paz. No céu não haverá contendas. No céu não haverá ciúmes. No céu não haverá soberba. Lá haverá para sempre a bendita paz. O pacificador promove a paz. O pacificador, por que ele promove a paz? Porque ele está em paz com Deus, ele está em paz consigo mesmo, ele está em paz com os irmãos. Então ele anuncia o evangelho da paz, ele prega o evangelho da paz, tem o ministério da reconciliação, rogando aos homens que se reconciliem com Deus, que mudem a sua vida diante de Deus. O pacificador é aquele que ama os seus inimigos, abençoa os que lhe maldizem, ora por aqueles que lhe perseguem. Eu sei isto, alguém vai dizer, mas isso não é fácil. Só o pacificador, aquele que tem paz com Deus, está em paz consigo mesmo, pode orar pelos seus inimigos, por aqueles que lhe perseguem. Quem consegue fazer isso é porque está em paz com Deus, entendeu o princípio da paz. Então alguém vai perguntar: como eu posso ser pacificador? Vou lhe dizer: evangelizando, porque o evangelho é a paz. A proclamação da paz é anunciar a paz ao mundo. Quando você leva ao homem o evangelho da paz, você está sendo um embaixador do céu na terra. Quando o homem se reconcilia com Deus, ele abandona o ódio, ele abandona a vingança, ele abandona o mal-estar, ele quer viver em paz. Ele aprendeu a estar em paz. Como ser pacificador? Perdoando as ofensas. A Bíblia diz que não devemos retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Ódio produz mais ódio, a paz produz a paz, guerra produz mais guerra. Lembra de José e os seus irmãos? Quando eles chegam diante do governador do Egito e não sabem que é seu irmão, e aí José se dá a conhecer a eles,
eles pensam imediatamente na vingança. Diz: agora nós estamos perdidos. O nosso irmão, aquele a quem nós vendemos, é governador. Ele vai nos castigar, ele vai nos açoitar, ele vai nos matar. Mas José está bem com Deus, está bem consigo mesmo, então ele pode estar bem com os seus irmãos, e diz: eu não chamei vocês aqui para matar vocês, eu chamei vocês aqui para abençoar vocês. Esse é o pacificador, está bem com Deus, aleluia. Como ser um pacificador? Reparando as brechas. Se o pecado que Deus mais abomina é espalhar contenda entre os irmãos, então eu penso, irmãos, que apagar contendas é o que mais alegra o coração de Deus. Entenda meu raciocínio. A Bíblia diz que o semear de contendas é o que mais Deus odeia. Então, se apagar contenda, deve ser o que Deus mais gosta. Quando você apaga contenda, você alegra o coração de Deus. É o pacificador. E a Bíblia então diz aqui no versículo que lemos que há uma recompensa para o pacificador. A recompensa do pacificador é ser chamado filho de Deus. E a língua grega no original para filho de Deus é huios. Huios é filho, não criança, filho de Deus. Fala de uma afeição de um pai para com os filhos, da dignidade, da honra, da consideração que o pai tem pelo filho. Amamos os nossos filhos mais do que a nossa casa, mais do que o nosso carro, mais do que nossos bens. Os nossos filhos são a nossa maior herança. E o pacificador então é filho do Deus vivo. Ele é chamado filho de Deus. E esse é o título mais honroso que alguém pode receber na terra: ser chamado filho de Deus. E só o pacificador é chamado filho de Deus. E a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos de Deus. A pupila é a parte mais sensível do corpo, é a parte mais frágil, é a parte mais delicada do corpo. Você a protege os seus olhos. E Deus age da mesma forma para com os seus filhos. Deus protege seus filhos. Deus sempre vai cuidar do pacificador. Se você tocar em um dos seus filhos, você está colocando o dedo no olho de Deus. Deus cuida dos seus filhos. Dos pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus são muito preciosos para Deus. A Bíblia diz que nós somos o particular tesouro de Deus. Deus diz que nos dará um nome eterno. Deus diz que recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Quando morremos, a nossa morte é preciosa aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus nos fez reis e príncipes e sacerdotes e herdeiros. A Bíblia diz que os seus filhos são notáveis e que Deus tem todo o seu prazer nos seus filhos. Deus tem todo o seu prazer nos seus filhos. Se você é pacificador, o prazer de Deus está na sua vida. Deus se alegra. Eu fico pensando, Deus se alegrando pelos seus filhos, Deus se alegrando pela sua vida.
Aleluia. A Bíblia diz que nós somos vasos de honra para Deus. A Bíblia diz que os filhos são dignos de honra. Nós somos a herança de Deus. A nossa posição é mais elevada do que os anjos. Porque os anjos nos servem, diz a Bíblia, que eles são espíritos ministradores enviados por Deus para nos servir. Você já imaginou a posição do Filho de Deus? Os anjos do Senhor estão a nosso serviço. Vale a pena ser pacificador. O Filho de Deus é honrado, o Filho de Deus é amado. Nós somos, aleluia, coparticipantes, diz a Bíblia, da natureza divina. Nós estamos ligados a Cristo, somos membros do corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós nos assentaremos com Ele no seu trono, como filhos pulando no colo do Pai. Nós estaremos assentados com Deus no seu trono. Aleluia. Os pacificadores são feitos filhos de Deus por adoção. Nós fomos adotados. E no que consiste a adoção? A adoção é a transferência de uma família para outra. Nós fomos transferidos da velha família de Adão para a família de Deus. Na família de Adão, nós éramos escravos, nós éramos cegos, nós éramos perdidos, nós éramos filhos da ira, diz a Bíblia. Agora, como membros da família de Deus, Deus é o nosso Pai, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, os santos são os nossos irmãos, e nós somos co-herdeiros. Os anjos são espíritos ministradores que nos servem. Imagine a nossa posição de filhos diante de Deus. Nós somos abençoados por Deus agora, porque nós nos tornamos filhos de Deus. E a adoção consiste na desobrigação, consiste na imunidade e desobrigação de todas as leis que nos prendiam à antiga família. Na família de Adão, nós estávamos sujeitos à lei do pecado. A lei do pecado regia-nos. Nós pertencíamos àquela família. Agora nós não somos mais escravos do pecado. Agora nós fomos libertos da lei daquela família. O que nos rege agora é a família de Deus, as leis da família de Deus. E as leis da família de Deus é a proteção da família de Deus. Se você é da família de Deus, está debaixo da lei de Deus e não mais debaixo da lei do pecado. A adoção consiste em uma investidura legal dos direitos da nova família. Recebemos um novo nome. Antes éramos escravos, agora somos filhos. Antes éramos pecadores, agora somos santos. Recebemos também uma gloriosa herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. No que a adoção divina difere da adoção humana. A adoção humana, via de regra, é para suprir uma necessidade, uma carência de filhos naturais. Deus sempre foi completo em si mesmo. Deus sempre se deleitou no seu Filho unigênito. A adoção humana é restrita, a de Deus é ampla. A herança do Pai é repartida em parte para os filhos. Já os herdeiros de Deus, diz a Bíblia, herdam tudo. Tudo que é de Deus é nosso.
não é repartido, tudo que é de Deus é nosso. Nós recebemos essa adoção e recebemos a herança de Deus. Tudo que Deus tem é nosso. Deus nos deu, nós somos filhos de Deus. Glória ao nome do Senhor. A adoção humana é feita sem sacrifício. A adoção divina custou a morte do seu Filho Jesus Cristo. A nossa adoção custou a morte do seu Filho unigênito para nos fazer adotivos. Deus selou a nossa certidão de nascimento com o sangue de Jesus Cristo. Quando Deus criou todas as coisas, Ele apenas falou, mas quando nos adotou, o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário para selar a nossa adoção. A adoção humana confere apenas benefícios terrenos, a adoção divina confere benefícios celestiais. Deus concede-nos mais do que bens, concede-nos uma vida nova, um novo coração, uma nova mente, uma nova herança, um novo lar, a vida eterna. Nós alcançamos, nós recebemos de Deus. O filho adotivo humano não herda as características genéticas do pai adotivo, mas o Filho de Deus sela em nosso coração a certidão de nascimento de filho de Deus, e a Bíblia diz que nós nos tornamos a imagem de Deus, parecidos com Deus, e assim como Ele é, nós o veremos. É diferente. Deus coloca em nós o seu RH. Aleluia. Glória a Deus. Nós trazemos o nosso RH humano do nosso pai humano, mas quando somos adotados por Deus, Deus confere a nós a identidade celestial que é colocada em nosso coração, e nós nos tornamos a imagem e a semelhança de Deus. Oh, glória ao Senhor. Somos parecidos com Deus. Só Deus pode fazer isto pelos seus filhos. Glória ao Senhor. Provamos que somos filhos de Deus quando agimos semelhante ao nosso Pai Celeste. Os judeus disseram para Jesus que eles eram filhos de Abraão, mas as suas atitudes indicavam que eles eram filhos do diabo. Imagine que pesado isso. Eles reivindicam de Jesus dizendo: nós somos filhos de Abraão. E Jesus olha para eles e diz: vocês têm por pai o diabo. Triste isso, né? Jesus está dizendo a eles: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês estavam andando diferente, fazendo diferente, a atitude era diferente. Mas a atitude de vocês é de filho do diabo. E Jesus não poupou esse adjetivo, porque a atitude deles condizia com o diabo. O Filho de Deus tem uma conduta diferente. Glória a Deus. Nós somos filhos de Deus por criação e também por regeneração, pelo novo nascimento. Não pelo primeiro nascimento, mas pelo novo nascimento. Nascemos de Deus. Provamos que somos filhos de Deus quando nos deleitamos a estar na sua presença. Onde Deus está, aí é céu. Na presença de Deus tem alegrias perpetuamente. Quem tem prazer em Deus aqui
entra no gozo do seu Senhor, vai desfrutar e usufruir da presença de Deus por toda a eternidade. Provamos que somos filhos de Deus quando assim fomos chamados pelos homens. Eles não apenas são filhos de Deus, mas eles serão chamados filhos de Deus. Eles refletem o caráter de Deus, buscando a paz, sendo embaixador da paz, levando a união, sendo um construtor de pontes e não um abridor de abismos. Esse é o Filho de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores é aqueles que têm paz, que vive em paz com Deus, vive em paz com eles mesmos, vivem em paz com o próximo. Esse é o Filho de Deus. E aí alguém vai dizer, mas é difícil então ser filho de Deus. Acho que é Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, 12 e 13. Está dizendo que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Todos quantos o receberam, todos que receberam Jesus, deu-lhes o poder. Ser feito filho de Deus, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Não é da vontade da carne, não é da vontade do varão, mas de Deus. É diferente. Quem recebe a Jesus é feito filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você aceitou Jesus como Salvador, você recebeu o poder para ser feito filho de Deus. E esse poder repousa sobre a sua vida, está sobre a sua vida, caminha com você o poder de Deus para ser feito filho de Deus. Existe um poder em operação, em atuação na nossa vida, para que fôssemos chamados filhos de Deus, para que fôssemos feitos filhos de Deus. Então o Filho de Deus é um pacificador, porque ele perdoa os que lhe ofendem. Ser pacificador é aquele que não leva em frente os confrontos. O pacificador é aquele que luta para que não haja contenda entre ele e o seu irmão. Você pode provar nas suas atitudes que é um pacificador, que é um filho de Deus. Que as pessoas olhem para nós e vejam em nós um verdadeiro filho de Deus. Filho de Deus tem a conduta de Deus, diferente da conduta do mundo. O mundo vive em paz, o mundo vive em guerra, mas nós vivemos na paz de Deus, na bênção de Deus, com o poder de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus nos ajude e nos abençoe para que nós sejamos filhos de Deus. Vamos estar em pé, meus irmãos, e vamos orar ao Senhor nesta hora. Glória ao Senhor. Glórias a Jesus. Vamos orar pelos dizimistas da casa do Senhor: Mariana Dallavalle, Ronan Fites e família, Stephanie Fidelis, José Francisco Soares, pastor Hélio Fragoso.
Estaremos orando por todos os irmãos. Mas alguém precisa de oração? Uma necessidade, uma causa? Vamos apresentar diante do Senhor agora em oração. Senhor Jesus, eu estou na tua presença, Pai, e eu quero te louvar, Senhor, porque tu és bom, meu Senhor, e o Senhor tem nos adotado como filhos amados do Senhor, para cuidar da nossa vida, Senhor, e nos ajudar, e nos abençoar, e trabalhar em nós, Senhor, e moldar a nossa vida, de forma, Senhor, que sejamos pacificadores. Meu Deus, ajuda, Senhor, o teu povo, ajuda a tua igreja, abençoa os teus filhos, meu Senhor, dá-nos a graça, Senhor, de que o mundo, e as pessoas, e a igreja, e o Senhor, venha dar testemunho de que somos pacificadores, que somos chamados filhos de Deus. Senhor, eu peço por todos aqueles que precisam, Senhor, de uma bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua conduta. Eu sei, Senhor, que o mundo vive em guerra, em conflito, em tribulação, e que as famílias, Senhor, muitas vezes vivem em conflitos, Senhor, se digladiando, mas Tu és, Senhor, o príncipe da paz, meu Deus, e pode colocar fim ao conflito, ao mal-estar. Deus, Tu és poderoso, Senhor, para nos abençoar, para que estejamos em paz com o Senhor, em paz conosco mesmo, e em paz com os nossos irmãos. Dá-nos esta graça, abraça-nos pela Tua presença, e nos ajuda, Senhor, a viver uma vida de pacificador diante do Senhor. Olha, meu Pai, para as mãos que foram levantadas, as necessidades colocadas diante de Ti, eu te peço, Senhor, que a Tua mão esteja estendida para abençoar a cada um dos Teus filhos, suas necessidades, Senhor, seus conflitos internos e externos. Tu és poderoso, Senhor, para abençoar e para trazer a Tua bênção e a Tua paz. Meu Jesus, dá graça, Senhor, aos dizimistas da Tua casa, prospere, Senhor, a vida dos Teus filhos e traz a Tua bênção, Senhor. Meu Deus, e olha, Senhor, para a nossa cidade, e que todos os conflitos, Senhor, sejam tirados em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que a Tua bênção seja estendida sobre esta cidade, Senhor. Pai, que todo conflito político, familiar, Senhor, seja desfeito para a glória do Teu santo nome. Dá a paz, Senhor, a esta cidade, dá a paz à nossa nação, dá a paz, meu Senhor, no Congresso Nacional, dá a paz, meu Senhor, no meio dos jovens, do círculo de oração, dos adolescentes, dos obreiros, do ministério, Senhor. Tu és o Deus da paz, e diante do Senhor nós chegamos para buscar do Senhor a paz sobre as nossas vidas, meu Senhor. Ajuda-nos, Senhor, despede-nos na Tua paz e leva-nos na Tua paz aos nossos lares. Que a Tua paz esteja sobre nós ao passar desta noite, o dia de amanhã. Queremos estar na Tua paz, meu Senhor, e que todos os dias da nossa vida repousemos debaixo das Tuas asas, seguros, meu Senhor, na paz que excede todo entendimento. É a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, e dizemos juntos: Deus vos dê a sua paz. Amém.